Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. A pandemia da Covid-19 que assola o país desde os inícios de 2020 deixou marcas negativas na classe dos artistas moçambicanos. Os artistas com deficiência não ficaram de fora. Entretanto, alguns cultores da arte encontraram no período da pandemia um espaço ideal para se reinventarem. A peça a seguir retrata histórias de superação de artistas com deficiência. A pandemia da Covid-19 que assola Moçambique desde princípios de 2020 deixou vários artistas prejudicados. O encerramento de cinemas e casas de pasto é apenas um exemplo de quem vive de arte ficou afetado. Entretanto, artistas moçambicanos viram-se obrigados a se reinventarem face ao impacto desta doença. Unistelelo shakondo asikulimwanyani takupambanza unistelelo shakondo bori unistelelo shakondo asikulimwanyani takugundunya aleshinzi Zizingalera kawiri patisa pananji banamfiti Zizingalera kawiri patisa pananji banamfiti Zizingalera kawiri. A forma como nos reinventamos perante a situação da Covid-19, em termos gerais. Em termos particulares, como artista, tive que me reinventar, não é? Porque quando a Covid-19 apareceu, eu tinha uma agenda, por acaso, carregada e que, pura e simplesmente, não foi realizada e pensávamos que era uma coisa que era sol de pouca dura, mas acabou continuando até hoje e tivemos que inventar outras maneiras de viver e conviver com a Covid-19 e com as dificuldades que provêm da presença da Covid-19. Um pouco complicado para nós que somos cantores, porque quando entra a Covid, tudo ficou encerrado. Falamos de espetáculos, não é? Apresentações, não é? Ao vivo. Tivemos muitos problemas porque já não podíamos apresentar onde que, havia público. Isso machucou-nos muito, nós que somos cantores. É complicado, né? É complicado porque não, do meu lado, vou falar de mim, eu canto, vivo pelos casamentos, né? Músicas, eu estou lá nos casamentos, começo a cantar e alguma coisa eu recolho, né? Ou seja, tenho lá os meus agentes que me ajudam nesse aspecto. Chegar lá a cantar e depois receber um reembolso, né? Da minha parte. Então, agora no sentido de já dessa parte da pandemia não tem sido fácil. Concertos online foram a alternativa de alguns músicos encontraram para fazer face a esta situação. Mas houve uma abertura, não é? Como forma de nos reinventar. Tínhamos espetáculos, né? sem público. Chamávamos de Domingo Animado, que estava eu, Filipe Sabel, Roberto Isaías e outros, não é? E encontrávamos sempre aos domingos e tocávamos para o Facebook, né? Plataformas sociais. E isso foi uma forma de não ficarmos sem fazer nada. E pelo fato de nós termos ficado em casa, não é? No meu caso, houve uma vantagem, não é? Porque fiz muitas composições, não é? E também participei em alguns artistas, não é? Porque para além de cantar também sou instrumentista, toquei, fiz produções musicais e também colocar viola ou guitarra nas músicas de alguns artistas.
a mudança extremamente, a mudança é crise. Eu vivo base de turistas. Não sou só eu sozinho. Todos que façam a parte de obras de arte, artesanato, sofremos. Estamos mal. A pandemia de Covid-19, estamos mal, porque não há turista, não há nada. Cada qual sabe como viver. Por exemplo, eu tenho meus amigos, o que eu faço? Pego a minha obra, estou mal, é meu amigo. Ele sabe que é para isso, que é para ajudar. Me ajuda qualquer coisa. Pego aquilo, vou comprar uma tapa em casa, para a família. O mesmo não pode dizer o artista plástico Geraldo Manuel. Ele teve de suspender as atividades devido às medidas de prevenção da Covid-19. Claro, isso aconteceu, só que de lá para cá tudo parou. Por conta mesmo da própria pandemia, porque não ajuda tanto. Aquilo que até da outra vez, como a questão lançada, em termos de valores. Então, é um pouco difícil aumentar a arte sem que tenha dinheiro. E agora tudo parou, e para ver o que é que eu poderia fazer já a minha própria vida. E então deixando já as crianças de fora. Porque para Emory, Isão Menezes encontrou nestas restrições um momento ideal para se dedicar exclusivamente à produção musical, o fato que lhe permitiu produzir 2 álbuns. Dedicar mais tempo para produzir mais música, para produzir mais poemas, portanto, para escrever artigos, essas coisas todas. Devo dizer que em 2019, quando apareceu a Covid-19, estava a terminar misturas do meu 9º disco, que depois não chegou a ser lançado, e por causa da Covid-19 acabei tendo muitas músicas e eu achei que devia avançar, produzir o 10º disco. Feliz ou infelizmente, o 10º disco seria o primeiro que o 9º. A Covid-19 trouxe dificuldades, mas também podemos dizer que ajudou a nos concentrarmos na produção e o resultado está aí. As melhorias que se registram nos últimos tempos deixam artistas mais animados. Eles não escondem a felicidade de voltar a ter público, embora deve reduzir o valor por atuação. Há já alguma positividade nisto, porque já temos tido alguns espetáculos. Evidentemente que esses espetáculos acontecem com um público reduzido, não é? E, consequentemente, os empresários também pedem para reduzir os cachês, mas de uma ou de outra maneira as coisas estão a acontecer. Com este retrato de superação de artistas com deficiência em plena pandemia da Covid-19, vamos a uma breve pausa. Não saia daí. Estás com uma cara hoje de quem comeu e não gostou. E não gostei mesmo, nem um pouco. Se ele voltar a fazer aquilo, eu não sei o que pode acontecer. Juro que não sei mesmo. É o Tomé, não é? Ele mesmo. Mas de novo, o que ele aprontou desta vez? Estou com raiva dele. Eu já vi que o assunto é sério. É melhor sentarmos ali.
Agora fala. O que aconteceu? Josefina, aquele moço acha que pode me apalpar só porque é meu namorado. Tu lhe disseste que não querias? Disse sim. E? Zangou. Diz que por ser meu namorado pode ter o meu corpo quando quiser, mas faz sentido isso? Esse jovem está a exagerar. Tu é que és a dona do teu corpo. Só tu podes decidir quem toca, como toca e quando deve tocar, não ele. Eu lhe digo isso, mas entra daqui, sai daqui. Já está tarde, é melhor irmos para casa. Seja firme, Alvina. Seja firme. Ele vai ter de ouvir e aprender. Mas e se ele não entender? Então ele não te merece. Ah, é? Sim. E assim eu fico solteira, né? Sabes que ninguém quer namorar uma mulher numa cadeira de rodas. Amiga, tu és muito mais do que isso. Tu és bonita, inteligente e com um futuro brilhante pela frente. Olha, em vez de te preocupares em ter medo de lhe perder, tu devias ter medo de estar com alguém assim, que não te respeita e não te valoriza. Tens razão, amiga. Acho que vou terminar com ele. Está tudo nas tuas mãos. E não te esqueças que para o teu corpo, tu é que fazes as regras, ok? Está bem. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, trouxemos um retrato de superação de artistas com deficiência em plena pandemia. Da arte, vamos ao acesso à informação. Prevalece a fraca disponibilização de informação sobre a Covid-19 para pessoas surdas. A família, a escola e os meios de comunicação são apontados como os principais responsáveis pela escassez de informação sobre a pandemia para pessoas surdas. Pessoas surdas continuam a queixar-se de fraco acesso à informação sobre a Covid-19. Entretanto, elas consideram que as barreiras começam na família. Os pais que têm filhos surdos, em termos de comunicação sobre Covid, não têm aprofundado este assunto com os filhos. Eles só falam do uso da máscara. Falta explicação detalhada sobre a Covid, sobretudo os cuidados a serem tomados. A mãe, o pai, os irmãos, os primos e tios estejam constantemente a informar a pessoa surda daquilo que tem que fazer, da prerrogativa de marcarem distanciamento, na necessidade de lavagem das mãos, na necessidade do uso correto da máscara. Essas coisas todas a pessoa surda não sabe, só sabe que tem que pôr máscara. O porquê? Se não é o pai, não é a mãe que explica ali da mesma forma que aqueles bebezinhos que ouvem, não é? Aqueles que ouvem, os bebezinhos de 5 anos, os bebezinhos de 7 anos, as crianças de 7 anos, 8, 9, sabem que existe esta pandemia, sabem que há coronavírus. Eles sabem muito bem explicar. Não acontece com a pessoa surda, mesmo estando a frequentar o ensino secundário. É importante que os pais e os familiares que estão à volta, mais próximos, percebam a língua de sinais para poder explicar os prós e os contras do Covid-19. A importância da família. Organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência auditiva destacam o papel da escola e da comunicação social na veiculação de informação sobre a Covid-19. Os surdos da província de Tete não têm acesso à informação sobre a Covid-19. A dificuldade está na percepção da língua de sinais. Apesar da informação passar nas televisões, os surdos não entendem porque eles não têm conhecimento da língua de sinais, com exceção de alguns surdos que têm o domínio. Os professores também
não abordam este assunto na escola. Falta uma explicação detalhada sobre a Covid. Há muita coisa que falta para esta camada social. Talvez fizéssemos um encontro onde falássemos sobre a pandemia. Sobre a Covid-19, tenho visto na província de Niassa situações difíceis para crianças devido a esta pandemia. As empresas estão a fechar já faz anos. Algumas instituições só agora estão a reabrir, mas a situação continua difícil. Os professores das escolas especiais que têm domínio da língua de sinais são poucos. As televisões não têm intérprete da língua de sinais e as pessoas aparecem com máscara, o que dificulta a percepção. A consequência imediata da escassez de informação sobre a Covid-19 é a fraca adesão à vacinação por pessoas surdas. Os surdos não têm participado nas campanhas de vacinação contra a Covid, devido à falta de explicação detalhada sobre o assunto, o que faz com que eles não adiram às campanhas de vacinação. Se for perguntá-los sobre a importância da vacinação, que lhes vai proteger da Covid, os surdos não têm essa informação. Mas não só. Apanharam corona, tiveram sintomas, mas não foram ao hospital, acabaram sucumbindo. Isto já aconteceu. Temos casos na associação de pessoas surdas que morreram com esta doença porque não sabiam. Quando se vai fazer a autópsia, descobre-se que afinal o assunto foi o Covid-19. Então, pais e encarregados de educação, venham até nós, venham aprender o pouco que seja a língua de sinais para melhor encaminharmos os nossos filhos, para melhor educarmos os nossos filhos, porque eles precisam da nossa luz, precisam do nosso encaminhamento. Temos que dar encaminhamento da mesma forma que damos aos outros filhos, temos que dar também a esta criança com deficiência auditiva. É muito importante. No início da pandemia, as associações de pessoas com deficiência realizavam campanhas de sensibilização, mas com o tempo, as campanhas foram interrompidas devido à falta de recursos. No ano passado, a Associação EDUS trabalhou nas comunidades falando sobre a prevenção da Covid-19 para surdos, durante um período de 3 meses. A associação fez a sensibilização na comunidade sobre os cuidados a ter para prevenir a Covid-19. Este assunto é de muita importância, mas devido à falta de fundos para continuar as atividades, a associação acabou parando, mas o assunto é muito importante. Para resolver este problema, os membros da ASUM, os pais encarregados de educação, deviam procurar mais informação sobre a Covid-19. Os professores e o pessoal da saúde que têm informação sólida sobre a Covid-19 devem transmitir essa informação aos surdos para que eles possam se prevenir, lavando as mãos, usando a máscara, porque esta informação tem faltado muito a esta camada social.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, existem em Moçambique perto de 70 mil pessoas com deficiência auditiva. Realizou-se em Oslo, na Noruega, a segunda Cimeira Global sobre Deficiência, um evento que visa discutir as prioridades das pessoas com deficiência. A propósito deste evento mundial, a Unicef organizou uma sessão de informação onde juntou atores que trabalham em prol das pessoas com deficiência e a sociedade civil para discutirem questões relevantes sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Organizações que trabalham em prol da pessoa com deficiência, governo e sociedade civil reuniram na última quinta-feira para discutir as prioridades no que diz respeito à inclusão desta camada social. Num evento organizado pelo Unicef, a educação inclusiva voltou a estar entre as principais prioridades. Então, para mim, é preciso que eu olhe mais para a educação, que se aposte na formação de professores de língua de sinais para poder ter condições de poder que os professores possam incluir a todos os alunos de forma a caminhar de pé de igualdade, porque não pode haver exclusão na parte dos professores quando quer realmente ensinar os alunos de pessoas com deficiência. É preciso que os professores realmente tenham a formação de língua de sinais, mas para que haja formação de língua de sinais é preciso que o governo envolva pessoas com deficiência na formação de professores da língua de sinais e melhorar no setor do acesso ao transporte. De acordo com o DIPLAC 2019, em Moçambique existem apenas 76.843 alunos com deficiência dos 5 aos 24 anos de idade no sistema educativo. Segundo o EEI-DCD 2020, estima-se que 2 em cada 3 crianças com deficiência estejam fora da escola. A escassez de escolas inclusivas é vista como uma das causas de baixo rendimento escolar de alunos com deficiência e da consequente perda de interesse pela escola. Um dos sinais ou resultados disso acabou aparecendo agora com a reprovação de quase 100% das crianças com deficiência na 10ª classe na Josino. Então isto significa que estas crianças tiveram grandes barreiras durante esse processo. Com a implementação da Estratégia de Educação Inclusiva lançada a 3 de dezembro último, durante a celebração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, espera-se que o problema da falta de acesso à educação seja ultrapassado. Apoiou o governo na sua elaboração, mas também vamos a ver também como podemos, como organização, apoiar o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e todos os diferentes atores na sua implementação. Concretamente, também no programa de cooperação, trabalhamos sobre a formação de professores, também trabalhamos sobre assegurar a reabilitação e construção das escolas inclusivas e para assegurar a acessibilidade para as crianças com deficiência, tanto não só nas salas de aulas, mas também as casas de banhos. A violência e o abuso da criança foram outros assuntos que mereceram a atenção das organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência. Entretanto, espera-se minimizar este problema com o novo acordo entre o governo de Moçambique e o Unicef. Fortalecer ainda mais uma programação de inclusão para crianças e adolescentes com deficiência através das diferentes áreas de trabalho de nossa organização, que é saúde, nutrição, educação inclusiva, proteção de crianças contra a violência e abuso, também água, saneamento e higiene, e também trabalhar sobre políticas sociais ou políticas públicas que também têm uma mirada muito mais forte para assegurar que as pessoas com deficiências estão no centro dos investimentos e orçamento, tanto do governo, mas também dos diferentes atores que estão a apoiar os programas de políticas públicas no país,
como a proteção social, por exemplo. Mais atenção e ações direcionadas para este grupo das crianças, em particular as raparigas com deficiência, porque ainda continuam barreiras bastante elevadas para as raparigas com deficiência e o nosso país ainda não foi capaz de tomar medidas específicas para este grupo. Mas nós sabemos que com os compromissos que foram feitos nessa cimeira e com a vontade que o governo está a mostrar, poderá haver melhorias ainda mais significativas, né, com a estratégia de educação inclusiva, com certeza mais crianças, mais raparigas com deficiência serão incluídas. Obrigado. Uma outra área não menos importante é o acesso ao emprego. Então, é preciso que se olhe para que a pessoa realmente com deficiência tenha um espaço para poder trabalhar e, acima de tudo, ganhar experiência no terreno para poder tentar transmitir a confiança para as pessoas com deficiência que tanto também querem chegar lá e poder demonstrar que nós também podemos fazer alguma coisa. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá, bem-vindo e bem-vinda à aula de língua de sinais de Moçambique. Conheça mais sinais e facilite a comunicação com surdos. Direitos humanos, igualdade de direitos, informação inclusiva. Vamos dizer juntos: direitos humanos, igualdade de direitos, informação inclusiva. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até ao próximo programa. Está tudo dito nesta edição. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem.